Olá, bom dia meus queridos, meus amados irmãos, aqui eu sou o irmão Carlos e do canal Filho de Deus. Estou aqui para trazer mais esta mensagem para você. Essa mensagem vou fazer ela bem curta para que não pegue muito tempo, não tome muito seu tempo aí, tá bom? Mas desde já eu peço para que você deixe seu like, compartilhe e escreva aí nos comentários, o que você compreende sobre este assunto. O assunto de hoje é: quem me responde esta pergunta? Quem me responde esta pergunta? Aí você diz: qual pergunta? A pergunta é essa: você pode me dizer se é um homem salvo ou não? A pergunta que eu faço é essa: você é salvo? Aí vem esse título: quem me responde esta pergunta? Por que os irmãos que vivem entendendo que estão sobre a lei de Moisés não me respondem essa pergunta? Por quê? Por que ele não me responde dizendo que é salvo? Ou não? Porque ele entende que está em pecado. Ele, vivendo a lei de Moisés, ele está em pecado. Porque todos estavam em pecado no tempo da lei de Moisés. E se hoje ele vive achando que está sobre a lei, ele também está em pecado. Entende? E ele não me responde essa pergunta por causa disso. Porque se ele está em pecado, como é que ele está salvo? Aí está o porquê de que um irmão que se diz legalista, que vive sobre a lei de Moisés, não me responde essa pergunta. Eu pergunto: você é um homem salvo por Cristo? E ele diz: sou. Depois ele diz: não, mas tem meus pecados. Aí por isso é que ele não responde essa pergunta. Ele está em dúvida, ele não sabe como responder porque ele não tem base. E ao mesmo tempo eu te digo: quem responde essa pergunta? Quem responde? Aquele irmão que vive sob a graça de Deus, que vive entendendo que hoje nós estamos sob a graça e não sobre a lei de Moisés. Essa pessoa ele responde, porque ele diz: eu sou salvo. Quando a pessoa pergunta para ele: você é salvo? Ele diz: eu sou salvo, eu fui salvo por Cristo, Cristo me salvou. Porque ele entende que Cristo já voltou e já salvou. Aqueles que entendem que Cristo não veio, ele entende também que não está salvo. Porque Cristo viria pela segunda vez para salvar, arrebatar aqueles que aguardaram, que creram nele, e salvar todos aqueles que creram nele. E então esta é o título desse vídeo. Quem responderá esta pergunta? Quem responderá esta pergunta? Porque eu já fiz muitas vezes essa pergunta e nenhum dos irmãos que congregam dizendo que estão sobre a lei de Moisés responderam. Porque não pode responder. Eles não têm como responder, não tem base para responder essa pergunta. Por que não tem base? Porque estando vivendo sob a lei de Moisés, olha o que diz a lei. 2 de Coríntios 3:7. Vamos ler o que diz. Por que você não responde essa pergunta? Vamos ver? 2 de Coríntios 3:7 diz assim: e se o ministério da morte, olha como é que começa. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Qual foi o ministério da morte gravado com letras em pedra? Qual foi o ministério que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos, que significava lei de Moisés. E era o ministério da morte, da condenação, porque todos eles estavam em pecado. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, olha, veja bem, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito
já não resplandece diante da atual, sobre excelente glória. Por quê? Se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. É a graça de Deus, é a graça eterna, é o que é permanente até o fim dos nossos tempos, né? Até a carne se acabar na terra. Isso é por isso que os irmãos não respondem, porque eles não entenderam isso aqui, que eles vivem em pecado. Todo aquele que vive sob a lei de Moisés está entendendo que vive, porque eles não vivem sob a lei de Moisés, eles vivem debaixo da graça. Só que no entendimento deles ainda não se abriram os olhos para entender que estão sob a graça de Deus e estão vivendo sobre a lei de Moisés. Eles mesmos dizem que estão sob maldição. Teve até um irmão que disse que a lei de Moisés hoje é Cristo. Ora, se a lei de Moisés hoje é Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei, então nós estamos vivendo em condenação. Que a lei de Moisés é condenação. Era condenação para aquele tempo, né? Então, a lei de Cristo tem, que é a lei da graça, né? A lei da graça tem a lei de Cristo, que é diferente da lei dada a Moisés, né? Mas é por isso que nosso irmão não responde esta pergunta. E este era o assunto deste vídeo. Não quero me alongar muito, porque se você for ver, aqui Cristo cumpriu toda a lei. 2 Coríntios 3,14, está escrito. Ele cumpriu toda a lei. Para estabelecer a graça. Né? Para estabelecer a graça. Se você for ler lá em Gálatas 5, do 1 ao 6, você vai ver que quem está em condenação nada tem a ver com Cristo. Se você vive fazendo os rudimentos da lei, achando que isso é salvação, você nada tem a ver com Cristo. Gálatas 5, do 1 ao 6. Amém, meus amados irmãos? Este foi o vídeo para dizer que um legalista, um irmão que vive entendendo que está sob a lei de Moisés, ele não responde essa pergunta. Se eu fizer essa pergunta para ele, meu irmão, você é um homem salvo por Cristo? Ele não sabe responder. Ele não diz se é salvo. Porque ele está em pecado. Para ele, entende que está em pecado ainda, né? Glória a Deus, fiquem na paz todos. Deixe seu like para fortalecer. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.